Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro dos Provérbios. E, como sempre, é um privilégio tremendo para mim, um tremendo privilégio, passar um tempo com vocês na Palavra de Deus. Sabe, alguém pode dizer, ora, você está ensinando apenas para crianças e jovens. Sim, eu estou. Que possivelmente têm uma vida plena pela frente. E eles têm a possibilidade de serem poderosamente usados por Deus e serem uma tremenda bênção para o mundo. Mas vocês precisam entender uma coisa. Vocês serão uma bênção para o mundo não porque simplesmente possuem uma paixão ou um desejo, ou até mesmo doam suas vidas. Vocês serão uma bênção para o mundo porque conhecem a palavra de Deus. Porque vocês vivem a palavra. E também podem abrir a boca e falar a palavra de Deus, explicando ela, ajudando as pessoas a entendê-la. Agora, estamos no capítulo 6 dos Provérbios e já abordamos uma passagem, os versículos 1 a 5, e vamos passar do 6 até o 11 nos próximos estudos. Mas eu quero fazer um resumo, mais uma vez, de todo o capítulo 6. Mas antes de fazer isso, vamos ler os versículos de 1 até o 11. Provérbios 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Agora o versículo 6 é onde a gente vai começar a estudar hoje. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tostequenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu oro. Ó querido Deus, eu oro pelos jovens que irão assistir, ouvir este vídeo. Senhor Deus, por favor, antes de tudo, que eles conheçam seu Filho. Que eles se deleitem em seu Filho, que eles coloquem toda a esperança em sua pessoa, em sua obra, em seu nome. Que eles não confiem em suas próprias obras, Senhor, ou nos seus próprios deveres religiosos, mas que eles confiem no que Cristo fez por eles, morrendo naquela cruz, sofrendo a ira de Deus em seu lugar, levando seus pecados, ressuscitando dentre os mortos, sentado à destra, Senhor. Por favor, Senhor, torne-os sábios, faça-os sábios em sua palavra. Faça essa geração sábia, Senhor, uma geração sábia, e torne-os santos, piedosos, para que sirvam ao Senhor, para a glória do teu Filho e para o bem deste mundo, que é desesperadamente um tanto obscuro. Senhor, nos ajude agora, por favor, nos ajude neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer uma revisão bem rápida de todo o capítulo, versículos 1 até o 5. Fala sobre a precipitação. Isso é sobre tomar decisões de maneira rápida. Decisões que não são bíblicas. Decisões nas quais você não pensou, ou você pensou pouco, não buscou nenhum conselho, ou muito pouco conselho. Agora, em decisões precipitadas, muitas vezes o que acontece é o seguinte: as pessoas decidem por si mesmas e elas vão até a Bíblia para tentar justificar a decisão que elas já tomaram. E então, outra coisa que vocês devem entender, a mesma coisa acontece com os conselheiros. Muitas vezes as pessoas já decidiram o que querem fazer. Então elas vão buscar conselheiros. E se o primeiro disser, você está errado, você está cometendo tolice, então eles vão procurar outro conselheiro. E eles continuam procurando conselheiros até o quê? Até que eles encontram alguém que vão passar a mão na cabeça deles. Esse é o jeito de um tolo. E isso é muito perigoso, muito precipitado.
Quando temos que tomar decisões importantes, antes de tudo devemos preencher ou renovar nossas mentes com a palavra de Deus. Devemos viver um estilo de vida estudando as Escrituras para que tenhamos sabedoria para tomar decisões. Além disso, temos que buscar conselhos sábios, conselheiros aprovados, que não apenas vão nos dizer o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Portanto, os versículos de 1 a 5 falam sobre a imprudência, os versículos 6 a 11 falam sobre a preguiça, o dolo, e é isso que vamos começar a estudar hoje. Os versículos 12 a 19 abordam a maldade, e os versículos 24 a 35 falam da infidelidade. Agora, eu intitulei este capítulo Passando por um Mundo Obscuro, e à medida que passamos por este mundo, temos a tendência de, algumas vezes, sermos imprudentes. Temos uma tendência de sermos preguiçosos. Nós temos uma tendência de pecar. Temos uma tendência de sermos infiéis. E a única maneira de contornar essas coisas é por intermédio da palavra de Deus. E se vocês olharem para os versículos 20 a 23... diz o seguinte: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Agora, algo que é muito importante aqui, tanto para os jovens que estão escutando isso e possivelmente os pais que também estão ouvindo, quando ele fala sobre obedecer ao pai e obedecer à mãe, dar ouvidos a eles, é assumir que a mãe e o pai estão renovando suas mentes nos mandamentos de Deus, que eles próprios estão comprometidos e estão maduros no que diz respeito à Bíblia e à prática da sabedoria bíblica. Isso é, eu penso, não apenas para os jovens que estão ouvindo, mas para os pais também. Vocês possuem obrigações de estudar a palavra, não apenas para vocês mesmos, mas para os seus filhos, de modo que quando vocês abrirem suas bocas, a sabedoria de Deus irá sair. Agora, uma última coisa sobre a qual quero falar, e mencionamos isso antes, mas é importante repetir: vivemos em um mundo sombrio e temos que passar por muitos lugares perigosos, cheio de recifes que estão escondidos sob a água ou tempestades gigantescas que surgem. Precisamos aprender a navegar. E o que vocês precisam entender é que ninguém começa pensando: quer saber? Eu quero destruir minha vida. Quer saber? Eu quero ser destruído pelo pecado. Agora, mas as pessoas fazem isso. Então, o que precisamos reconhecer a partir disso? Ora, em primeiro lugar, vivemos em um mundo perigoso. E em segundo lugar, muitas vezes os jovens pensam, quando olham para a maldade ou enxergam alguém que destruiu suas vidas, eles pensam: eu nunca faria algo assim. Eu nunca, cairia e iria tão longe. Ora, há uma passagem em 1 Coríntios 10, 12 que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu sou muito mais velho do que muitos de vocês, jovens, que estão escutando isso aqui. Eu tenho medo. Não apenas o medo, o temor do Senhor, mas também eu tenho medo de Satanás. Eu tenho medo do pecado. Eu tenho medo, um medo saudável de mim mesmo. E eu sei que eu sou capaz de cair. Eu sei que sou capaz de me desviar. E, portanto, à medida que nós envelhecemos e menos seguros de nós mesmos nos tornamos, mais nos apegamos à palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem: não, isso não vai acontecer comigo. Ora, aqueles de vocês que pensam que podem estar em pé, tem que ter muito cuidado, porque podem cair. Na verdade, você provavelmente irá cair. Na verdade, não é uma questão de se você vai cair às vezes. A questão é qual a distância e por quanto tempo. Você precisa desesperadamente do conselho da palavra de Deus. Agora, vamos começar com a preguiça. Portanto, no versículo 6,
Ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tostequenejar, um pouco para encruzar os braços e em repouso, assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Agora, eu tenho que rir um pouco às vezes que eu ouço isso. Por quê? Porque eu me lembro dos meus pais, sabe? Quando eu era menino, morávamos em uma fazenda e tínhamos que acordar de madrugada e fazer muito trabalho. Muitas vezes trabalhávamos antes de irmos para a escola. E a minha mãe muitas vezes entrava com um tom alegre na voz, mas ela vinha no meu quarto quando eu ainda estava dormindo no escuro e dizia: até quando você vai dormir, seu preguiçoso? Que hora você vai acordar desse seu sono? E ela me acordava e me mandava tratar dos animais da fazenda. E aqui está algo, antes de entrarmos nesse estudo, que eu gostaria de que vocês pensassem. Eu não queria levantar de madrugada, eu de fato não queria. Eu era um garotinho. Muitas vezes estava muito frio e até nevando lá fora. Eu não queria tratar de um bando de animais fedorentos, mas quer saber? A minha mãe e o meu pai me disciplinavam dessa forma. E isso teve um impacto duradouro em minha vida. Eles me deram um presente enorme. Eles me mostraram que a preguiça, a indolência era errado, que era pecaminoso. E não apenas isso, eles me ensinaram a trabalhar e me pressionaram muito mesmo, mas criaram em mim uma virtude de trabalhador, uma compreensão de um trabalhador. Isso está comigo até hoje. Então, agora vamos ver algumas coisas. Em primeiro lugar, ele vai da imprudência à preguiça. E nós precisamos nos questionar, há uma conexão entre os dois? Ora, eu penso que pode haver. Quero dar a vocês algumas possibilidades. Em primeiro lugar, ele pode estar se referindo a alguém que faz promessas precipitadas. Lembre-se de que a pessoa fez uma promessa precipitada porque espera ganhar dinheiro. Ele diz, sabe, eu vou ficar aí, eu vou me colocar no seu lugar, seu fiador. Se você não pagar a sua dívida, eu irei pagar. Mas você tem que me pagar de volta, e possivelmente com juros. Talvez seja a ideia de uma pessoa que não quer trabalhar muito, mas tem uma espécie de um esquema para se enriquecer rápido. Jovens, sempre que alguém vier até vocês com algo como você pode ganhar dinheiro de forma rápida e fácil, isso precisa ser um alerta imediato. Além disso, se você é uma pessoa que está sempre tentando ganhar dinheiro de uma maneira fácil, sem gastar a sua energia, saiba que mais cedo ou mais tarde você vai cair na ruína. As pessoas que são prósperas porque trabalham diligentemente. Agora, também pode se referir ao estrangeiro, ao estranho que pede a outra pessoa que se coloca como fiador para suas necessidades financeiras porque está com preguiça de trabalhar. Eu conheci muitas pessoas que diziam, sabe? Eu faria isso se você me ajudasse. Ora, é bom que as pessoas nos ajudem às vezes, mas o que vocês precisam entender é que não podem viver suas vidas assim. Você tem que ser uma pessoa que diz, qualquer tipo de ajuda que eu possa receber, eu vou ser grato e vou apreciar. E eu vou expressar gratidão pela pessoa que me ajudou. Mas eu não posso depender de pessoas me ajudando. Eu sei que eu preciso me erguer e eu preciso fazer isso. E se eu não fizer isso, eu não posso culpar os outros. E vocês iam ficar surpresos, jovens, quantas pessoas mais velhas há neste mundo que não se saíram bem. E literalmente sempre colocam a culpa em outra pessoa ou em alguma circunstância extraordinária. Uma das melhores coisas que vocês podem fazer na vida é assumirem responsabilidades. Se eu não estou onde preciso estar, eu tenho que assumir a minha culpa. Eu não vou passar a bola. Agora, outra opção aqui é que a preguiça, na Bíblia, não na Bíblia, mas no mundo, a preguiça costuma ser vista como algo simplesmente engraçado. As pessoas dão risada disso, é usado nas comédias. Vemos diversos filmes
Quando eu era criança, séries na TV, onde sempre tinha aquela pessoa preguiçosa e ele era praticamente um palhaço. Ele fazia comédia, ele era divertido. Mas o que nós precisamos entender é que a preguiça não é engraçada. Não tem graça nenhuma nisso. A preguiça é perigosa. Ela é destrutiva. E o que você realmente precisa entender é que é um pecado perante Deus. Agora, havia um teólogo que viveu há muitos anos atrás, uma espécie de teólogo e filósofo chamado Tomás de Aquino. E ele expôs sobre o que veio a ser conhecido como 7 pecados capitais. Esses eram 7 pecados que eram capitais, eles eram mortais, eles eram perigosos e, de certa forma, são a raiz de todos os outros tipos de pecados. E eu penso que vocês ficariam surpresos ao saber que nesta lista dos 7 pecados capitais, um deles é a preguiça. Deixa eu ler uma lista para vocês. Em primeiro lugar, vem a vanglória, né? Ou o orgulho. É um dos 7 pecados capitais. E a que isso se refere? É quando você tem satisfação em si mesmo e satisfação em suas próprias realizações, como se fosse você quem fez isso sozinho, por sua conta, sem dar nenhuma glória a Deus, sem reconhecer que tudo o que você é pela graça de Deus. E outros dos 7 pecados capitais, aqui a gente encontra a ganância ou a cobiça, quando você constantemente quer mais, e especialmente quer mais de outras pessoas. O dinheiro para você nunca é suficiente, a fama nunca é suficiente, o reconhecimento nunca é suficiente. Você quer tapinhas nas costas, isso nunca é suficiente. Você é ganancioso, não apenas por dinheiro, mas por tudo. Em segundo lugar, vem a luxúria, ou o desejo de usar os outros para satisfazer seus desejos físicos, de tratar os outros como um objeto para o seu próprio uso e satisfação. E depois a inveja, um sentimento de descontentamento, um sentimento de ressentimento por causa do que os outros alcançaram, ou o que os outros possuem, ou o que os outros conquistaram em relação à fama. É apenas olhar para as pessoas e ver a sua prosperidade e não ficar feliz por elas, mas ficar irado porque, de alguma forma, eles estão acima de você. E a próxima é a gula. Vocês conhecem? A gula é um pecado. Eu já vi até pastores fazerem graça com isso. Sabe? Do seu excesso de peso, de quanto eles amam comer, e eles dão risada e gargalhada disso, eles vão para o McDonald's e tudo mais, e no entanto eles não estão reconhecendo que a gula é um pecado. E adicionado à gula, incluído na gula, também está a embriaguez. Então, uma pessoa que não reconhece, não consegue controlar seus apetites, está praticando um dos pecados mortais. Então vem a ira, ou uma raiva injusta. Há uma raiva justa quando você vê, por exemplo, um lobo ferindo o povo de Deus. Você tem que ficar irado com isso, mas sem pecar. Ou quando você vê no mundo hoje em dia toda a perversão e a violência, você precisa ficar com raiva, mas de uma maneira justa. Ser injusto, estar irado, estar fora do controle do seu domínio, ser movido por emoções violentas é um pecado mortal. E, finalmente, a preguiça. Simplesmente sendo um preguiçoso. Mais uma vez, muitas vezes nos filmes, as pessoas acham engraçado. Muitas vezes talvez haja um amigo que é preguiçoso e vocês dão gargalhada disso. Mas o fato é que é um pecado mortal. Eu trabalhei com muitas pessoas ao longo dos anos. E eu tive pessoas trabalhando comigo, para mim. E eu vou dizer isso. Eu vou levar uma pessoa comigo que trabalha duro, uma pessoa que é diligente, uma pessoa que tem muita energia, ela é animada. Mas possivelmente ela não tem dons magníficos, mas eu vou substituí-los no lugar de alguns que têm dons magníficos, poderes intelectuais e tudo mais, mas porém são preguiçosos. Dificilmente há algo ou alguém pior para trabalhar do que uma pessoa preguiçosa. Agora, enquanto prosseguimos, quero que vocês pensem em algo. Lembre-se do que eu disse, que mesmo quando eu era pequeno, um garotinho,
Eu tinha todo tipo de trabalho para fazer lá na fazenda, tratar do gado, os cavalos, roçar o pasto, trabalhar com o trator, um monte de coisas e um monte de responsabilidades que eu tinha. E muitas vezes eu acordava de madrugada e muitas vezes trabalhava até tarde. E diversas vezes eu trabalhava em lugares onde era muito quente ou simplesmente eu sentia os dedos dos meus pés duros de frios, parecia que ia cair de tanto trabalhar no meio dos campos durante o inverno. Mas tudo isso acontecendo em uma idade jovem, edificando algo em mim. A minha esposa, a Charo, ela dá gargalhadas às vezes, ela diz, sabe, que quando eu chegar ao céu eu vou dizer, porque todo mundo está parado por aí, não deveríamos estar trabalhando? Não sei se esse é o caso, mas eu sei que eu tenho prazer em trabalhar. E esse prazer vem do meu pai e da minha mãe, que requeriram de mim um trabalho duro quando eu era uma criança. Agora, se você é um pai ou uma mãe, eu quero dizer isso. Eu quero dizer isso antes de entrarmos de fato nas Escrituras. Muitas crianças preguiçosas e até adultos preguiçosos, na verdade, são o exemplo dos seus pais. Sabe, se a minha esposa me enviou um filme há alguns anos e a nossa filha, ela tinha cerca de 3 anos, e a minha esposa Charo estava ensinando a ela como fazer. Tínhamos uma máquina de lavar e ela estava ensinando a minha filha a tirar as roupas do cesto e colocá-las na máquina para lavar. Ensinando ela e os meus outros filhos a limparem o quarto. Se você tem um filho pequeno e ele tem, sei lá, 8, 9 anos e ele não limpa o quarto, mesmo se você vive em um rancho ou na cidade, você tem que criar formas de ensinar os seus filhos a trabalharem. E você tem que mostrar a eles, não com raiva, não com punição excessiva, mas você precisa mostrar a eles que a preguiça é um pecado. Ok. Agora eu quero tocar em uma coisa antes de irmos para o texto, na nossa próxima lição. E é isso aqui. O trabalho é uma coisa de Deus. E o trabalho foi ordenado por Deus antes da queda. E vocês precisam entender isso. Muitas pessoas pensam, ora, sabe, o trabalho é o resultado do pecado de Adão. Não, não é. Se você olhar em Gênesis 2,15, diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Para cultivar e o guardar. Agora, olhe para isso. Isso é antes da queda. Agora, após a queda, em Gênesis capítulo 13, entenda que o trabalho se tornou bem problemático e às vezes até fútil. Mas, no entanto, vocês precisam entender que em toda a Bíblia, vocês precisam ver que homens e mulheres foram criados para trabalhar. E é por isso que, com muitas pessoas sábias, como elas disseram, nunca devemos ensinar nossos filhos a dizer, graças a Deus, já é sexta-feira. Devemos ensinar as crianças a dizer, graças a Deus, é segunda-feira. Devemos ensinar eles a dar valor ao trabalho. Devemos ensinar a eles como o trabalho honra a Deus. E devemos ensiná-los a fazer um trabalho que de fato glorifique a Deus. Não apenas sirva para si próprio. E não é apenas para ganhar dinheiro. É um trabalho que vai glorificar a Deus e vai ser um benefício não apenas para o povo de Deus, mas para todas as pessoas. Isso geralmente é muito negligenciado, mesmo na educação, no homeschool. O homeschool precisa ser academicamente sólido. Mas a razão pela qual educamos no homeschool tem a ver muito mais do que apenas os nossos filhos lerem bem, lerem todos os clássicos, conhecerem as escrituras. É ensinar a eles terem caráter. E uma das maiores e mais importantes virtudes do caráter é a habilidade e o desejo de trabalhar. Ora, eu espero que isso tenha sido útil.
Esta é uma introdução bem longa. Ainda não entramos no texto, mas vamos fazer isso na nossa próxima lição. Vamos orar. Pai, eu oro para que o Senhor, por favor, use esta palavra. E, por favor, levante um grupo de jovens, uma multidão de jovens, que estudam a sua palavra, que buscam viver suas vidas no centro da sua vontade e que fazem a sua vontade, não sendo preguiçosos, indolentes ou imprudentes, mas que eles façam a sua vontade com diligência, com energia e, acima de tudo, Pai, com uma grande esperança de que tudo o que fizermos em Teu nome trará uma recompensa. Pai, por favor, ajude. Em nome de Jesus. Amém.